Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui trazendo para vocês mais uma decklist e o deck da vez é o Eldritch. O Eldritch foi o deck que foi mais votado aí por vocês durante o post de votação do canal. Eu vou estar sempre lançando 3 decks ali para o pessoal estar votando e eu estar trazendo aqui a decklist dele. O Eldritch é um deck que ele foi lançado na coleção de 2020 Secret Slayers. Na época ele foi lançado aí juntamente com Adamantium. Na época o Yu-Gi-Oh! Tava meio que parado, né? Na época de pandemia. E o pessoal costumou jogar muito através do Dueling Book, Yu-Gi-Oh! Omega e outras plataformas que tinham online na época. Então, eram 2 extremos. Era o Adamantium, que era um deck voltado full pro combo, e o Eldritch, que era um deck bem de controle. Mas que ambos tinham a sua força ali na época e dominaram o meta da época. Agora eu vou estar mostrando para vocês a decklist. É um deck, naturalmente ele prefere ir primeiro, mas ele tem ferramentas boas que ajudam ele a conseguir quebrar o campo do oponente aí com o Eldritch, por exemplo. Mas vamos para a decklist. Aqui eu utilizo 2 Eldritch. É aquela carta que 1 é pouco e 3 é muito. Então 2 é a quantidade ideal. Você não vai querer estar com 2 dele na tua mão. Então 2 é a quantidade ideal porque dificilmente tu vai abrir com mais de 1 na sua mão. 3 é o Eldland Amaldiçoada. É uma carta que vai te ajudar a começar ali os combos. Ela ajuda tanto a buscar o Eldritch quanto a trazer uma armadilha Terra Dourada. Uma carta excelente. Te ajuda aí em vários momentos. Eu gosto de utilizar uma Eldritch e uma Despertar Negro e uma Eldritch Destino Branco. Elas são situacionais. Uma me ajuda a trazer monstro zumbi da mão do deck e outra me ajuda a trazer do cemitério. Às vezes, quando eu já tô com Eldritch no campo, elas vão me ajudar a invocar outros zumbis, seja do deck ou do cemitério, para poder me ajudar a realizar certos combos. Aqui eu vou estar utilizando 3 Sanguine. A Sanguine é a trap que vai estar trazendo não só o Eldritch. Caso você já tenha o Eldritch no campo, tu pode estar trazendo outro zumbi diretamente do deck. Mas é uma das melhores cartas do deck, a Sanguine. Aqui está a nossa interação, nossa principal interação, que é a Conquistador da Terra Dourada. Tem que ser 3, menos que isso, não é um deck de Eldritch. Você ativa ela entra no campo como se fosse um monstro, e se eu tenho Eldritch no campo, ela destrói um monstro do oponente ali. É uma carta muito boa, cara, bem versátil. E sem ela não tem como jogar. Ela destrói um card face-up, não é um monstro. Melhor ainda, tu pode destruir spell contínua, trap contínua. É uma carta muito boa. A próxima aqui é o Roqueiro. O Roqueiro, ele depende muito da decklist. Muitas vezes eu vou utilizar só 2. Nem sempre eu vou utilizar 3. E é uma carta boa ali. Geralmente o oponente que joga com o cemitério, ele te ajuda a banir cartas do cemitério do oponente. E isso ajuda bastante. A próxima carta aqui é Eldritch, da Gloriosa Terra Dourada. Essa carta ela foi lançada agora, não tem muito tempo. É uma carta muito boa, ela ajudou demais esse deck, porque como que funcionam as traps do deck de Eldritch. Se tu bane uma carta com o nome de Eldritch, não só as traps, mas algumas spells. Se você bane uma Eldritch, tu traz uma Terra Dourada. Se você bane uma Terra Dourada, você traz uma Eldritch. E esse ciclo é muito bom que esse deck faz. Ele dá um gás pro deck. Só que esse gás acaba a partir do momento que você bane todas as cartas possíveis que você tem.
Então, essa carta aqui te ajuda a resolver esse problema. Ela vai estar... no caso, tu vai estar pagando 800 pontos de vida e vai ativar um desses efeitos. O primeiro deles, você invoca ela por invocação especial, com um monstro normal, zumbi de nível 10. Depois disso, se você controlar o Eldritch, você pode devolver um monstro no campo para a mão. Cara, esse efeito de dar bounce é uma interação muito boa. Mas geralmente você vai querer utilizar o segundo efeito dela, que é baixar uma das suas magias ou armadilhas Terra Dourada ou Eldritch que estão banidos de volta no campo. Ou seja, tu vai pegar uma das cartas que está ali banida, que foi ali banida, para resolver o efeito dela, e tu coloca ela de volta no campo, com a face para baixo, podendo ser ativada depois. Cara, isso ajuda muito. Ajuda muito a reciclar as coisas do deck, dá um pouco a mais de gás para esse deck. Então vou estar utilizando 3 cópias dela, além dela ser tanto Eldritch quanto Terra Dourada. Essa carta ela é buscável pelas 2 outras traps. Porém, ela em si não tem o efeito do cemitério, de se banir e buscar uma das outras. Aqui eu vou estar utilizando uma Engine básica de zumbi. Uma Engine bem básica aqui de zumbi, com um Balerdrock. Cara, esse monstro aqui, quando ele foi lançado no estrutural, ele era muito bom. Eu joguei demais com o estrutural de zumbi. Uma época bem boa, 2018. Aqui eu tenho Florescer Brilhante, uma Banshee do Necromundo, um Carniçal Mazeira e 2 Mundo Zumbi. É uma engine básica aqui de zumbi, porque nem sempre eu vou optar por jogar com Eldritch. Eu já vou ter o Eldritch ali no campo, já vou ter as traps setadas e vou ter alguma carta que me possibilita buscar algum outro monstro, ou então fazer alguma outra jogada. Então eu opto por trazer os zumbis pro campo. O Balerdrock ali, tendo o mundo zumbi em campo, é uma carta muito chata de se lidar. Se o oponente não bane ele ou não devolve ele pra mão, ele vai ficar voltando todo o turno do cemitério. É uma carta muito chata, muito forte. Ele tem, pra quem não sabe, ele tem o efeito de que se tem alguma carta de campo ativa e ele tá no cemitério, não importa se for do meu lado do campo ou do lado do campo do oponente, ele vai estar voltando do cemitério na posição de defesa. E o outro efeito dele é que se um zumbi ativa um efeito, eu posso ou negar esse efeito ou banir. Isso é uma vez cada. Então, uma vez por turno eu posso estar negando o efeito de zumbi, e uma vez por turno eu posso estar banindo uma carta porque um zumbi ativou um efeito. E isso é uma vez por corrente. É bem forte. É uma carta muito forte, bem chata de se lidar. E depois de ele estar no campo com um mundo zumbi ativo, isso torna a vida do oponente bem mais complicado. E aqui o Carniçal Mazeira, cara, ele é uma carta bem situacional, mas ele te ajuda a lidar com muita coisa do oponente. Às vezes o oponente consegue destruir algum monstro seu ou usar algum efeito que iria destruir, e se ele tá na mão ou no cemitério, você simplesmente bane ele e nega essa destruição. E o outro efeito dele é que quando ele é banido, ele se invoca no campo. É uma carta bem chatinha de se lidar. Tá aqui, para quem não conhece, é um bicho de zumbi, é um zumbi bem genérico. Eu vou estar utilizando também 3 do Senhor da Prisão Celestial. Como é um deck que usa muita armadilha, usar esse cara aqui te ajuda bastante, porque além dele proteger suas armadilhas, ele vai se invocar e ainda vai... como é que eu posso dizer? Ele ainda vai trazer e baixar outra armadilha diretamente do deck. Então, esse cara aqui, ele além de ser uma proteção, acaba sendo uma consistência. É uma carta muito forte mesmo. Além do nível dele ajudar a fazer XYZ nesse deck, é um monstro bem forte. Eu estou utilizando aqui 3 cópias dele. Aqui é uma carta diferente, ela foi lançada não tem muito tempo também. É o Delta, Convite do Delta do Convite, na real. Delta do Convite.
É uma carta de campo. Esse campo, ele é um starter no deck. Se tu ativar ele tem o efeito de... Quando for ativado, você pode enviar um monstro zumbi de nível 5 ou mais do deck pro cemitério. Cara, tu vai mandar um Eldritch pro cemitério. É uma carta muito boa e só de você mandar o Eldritch pro cemitério já te possibilita trazer o Eldritch pro campo, porque o Eldritch vai usar o efeito dele no grave, vai mandar isso aqui pro cemitério e vai se invocar. E além disso, ele tem o efeito de que se um monstro zumbi estiver no campo, você pode invocar por invocação especial uma ficha Delta Zumbi de nível 5. E ele ainda tem um outro efeito. Cadê? Ó? Se um ou mais monstros forem adicionados do cemitério à mão enquanto esse card estiver no seu cemitério, no caso, como você usa o Eldritch para mandar ele pro cemitério e depois o Eldritch vem para a mão para depois ser invocado, eu posso adicionar essa carta para a mão. Então ele é uma carta que se recicla com muita facilidade. Nesse deck aqui, essa carta é insana. Ele não tem o nome de Eldritch, mas parece que foi feito para ser jogado no Eldritch. Aqui eu vou estar utilizando Super Poly, um deck que utiliza Zombie World. É meio que imprescindível tu não utilizar Super Poly. Além de Super Poly ser forte tanto indo primeiro quanto indo segundo, é uma carta que não deixa o oponente responder. É uma carta muito forte, é uma carta muito, muito forte e te ajuda demais a tanto quebrar campo quanto interagir com o campo do oponente e não deixar ele continuar combando. Tá aqui 3 Super Poly. Agora, essas cartas aqui são um pouco engraçadas. Eu vou estar utilizando uma cópia dessa. Logo mais vocês vão entender do porquê, como que eu trago uma carta, por que eu vou estar utilizando uma cópia dessa e como que eu trago ela pro deck. É uma carta boa, comba bastante com Eldritch, como as traps de Eldritch se invocam no campo como se fossem monstros. Isso acaba combando bastante com essa carta aqui, causando uma interação bem chata pro oponente. Não é sempre que eu vou estar resolvendo esse efeito desse bicho, mas quando esse bicho tá em campo, é porque a vida do oponente vai ser mais difícil. Para quem não conhece, ele tem o efeito de você ativar ela e ela se invocar como se fosse um monstro. E se invocar dessa forma não pode ser escolhido como alvo de efeitos de carta do oponente enquanto você controlar outro card de armadilha, que for um monstro. E toda vez que um card for invocado por invocação especial das suas zonas de magias ou armadilhas para as zonas de monstro, enquanto esse card estiver no campo com um monstro, você pode escolher uma carta no campo e destruir. Cara, isso é muito forte. É muito forte mesmo. Porque tu vai invocando as traps de Eldritch no campo e vai destruindo cartas do oponente. Às vezes tu ativa a Terra Dourada, destrói uma coisa, já triga o efeito desse e destrói outra. Isso ajuda bastante. E contra alguns decks acaba sendo fatal. Como eu utilizo 2 tipos de campo, 3 cópias de um, que é um starter, mais 2 cópias de outro, é bom estar utilizando aqui Transformação Campal. Cards of Demise, eu ativo ela, compro até ter 3 cartas no campo. Essa carta me ajuda bastante, como é um deck que usa bastante spell, bastante trap. Essa carta aqui acaba sendo bem útil. Enterro Tolo. O Enterro Tolo está aqui justamente para fazer 3 tipos de jogada. Ele pode tanto mandar um Eldritch para o cemitério, quanto mandar uma Banshee, que a Banshee vai virar um Zombie World. Se eu já tenho o Zombie World, ele vai estar enviando uma Bulb, que a Bulb ela se bane e invoca um zumbi de nível 5 ou mais. É outra carta bem forte. E aqui eu vou estar utilizando, como sobrou 2 vagas aqui, eu vou estar utilizando o Alpha. É uma carta que me ajuda ali indo Go in Second. E é um especial sumo. Como é que se diz? Ele deve ser invocado na invocação especial da mão, enquanto o ataque total de todos os monstros que eu controlo for 0. Então, se eu não controlo nenhuma carta, eu vou do especial dele. Se o oponente tem monstros ali, ele me ajuda a tirar os monstros do oponente. Ele tem o efeito de
eu devolvo para a mão monstros besta, besta alada ou besta guerreira. E o mesmo número de monstros besta, besta alada, besta guerreira que eu devolvo para a mão, eu devolvo de monstros que o oponente controla de volta para a mão. Então ele acaba sendo uma carta que ajuda bastante, ele não dá alvo, é uma carta bem forte. E aqui eu estou trazendo aqui o deck principal. Vamos para o extra deck. O extra deck eu vou estar utilizando um Eldritch, Senhor Dourado. Senhor Dourado louco. Não é sempre. Ele antigamente era bem difícil tu conseguir colocar esse bichinho em campo. Dificilmente tu viu um deck que utilizava isso aqui. Mas ele tem a sua utilidade. É uma carta bem boa. Geralmente eu vou estar trazendo ele pelo efeito desse camarada aqui, o Anjo Caído. Que eu vou estar utilizando 2 cópias dele. É uma carta nova que foi lançada. É uma carta bem fácil de fazer. Basta eu invocar ele por invocação especial do deck adicional, oferecendo como tributo um monstro zumbi de luz que eu controlo. Enquanto eu controlar o Eldritch, é claro, no campo. Ou o cemitério. Pô, é uma carta muito boa. Ele entra fácil no campo. O próprio Eldritch é um zumbi de luz. As traps, quando se invocam no campo, elas são zumbi de luz também. E eu posso estar utilizando elas para fazer esse carinha. Ele, quando deixa o campo, me possibilita invocar um Eldritch, tanto do cemitério quanto do extra deck. Deck adicional ou cemitério. Então, através desse camarada aqui que eu vou estar trazendo esse aqui. Ou às vezes eu uso uma Super Polio, se o cara tiver monstros no campo e eu tiver com um Zombie World ativo, dou uma Super Polio ali, fundo o Eldritch, mais outro zumbi de nível 5 ou mais e faço esse camarada. Mas não é sempre. Aqui vou ter os alvos de Super Polio. Aqui o Dragão da Peçonha. O Dragão Negro Alma Infernal. 2 monstros zumbi. Típico. Predaplanta, não é sempre que eu vou estar utilizando, mas como eu enfrento muito deck que é de trevas, ele utiliza 3 monstros trevas, é limpar o campo do cara, basicamente, com uma Super Polio. Lama Dragão, do Pântano, é uma carta bem versátil, utiliza ele 2 monstros de mesmo atributo, mas tipos diferentes. Esse aqui basta ser monstros de mesmo tipo e atributo, mas com nomes diferentes, é outra bem versátil. Dragostapilha, é ótimo, tu pega uma fusão mais um monstro de trevas. E esses são os meus alvos de Super Polio. Agora tem os Exceeds. Esse aqui dificilmente eu vou estar fazendo ele, mas é uma carta bem boa quando dá a possibilidade de eu fazer ele. Geralmente o campo vai estar bem forte, então nem sempre o cara vai ter conseguido passar por cima se eu cheguei a ponto de fazer esse cara. É uma carta bem forte, é um negate ali, é uma carta absurda. E aqui é um combinho para dar OTK, no caso um Super Couraçado, mais um Juggernaut. Esse aqui me ajuda a dar burn no oponente, e eu faço esse aqui por cima dele para me ajudar a bater com um ataque bem alto. Vou estar utilizando 2 Vampira Sugador. Elas são bem boas até, quando um zumbi é invocado do cemitério, me ajuda a dar draw, é uma carta útil, me ajuda a mandar esse Anjo Caído da Terra Dourada para o cemitério com mais facilidade, me ajuda a fazer alguns combos, é uma carta bem interessantezinha. E aqui está o pulo do gato, Silhouette Rabbit. Esse carinha aqui, ele busca praticamente qualquer trap que tenha o efeito de se invocar. Qualquer trap que tenha o efeito de, quando está aqui na zona de Spell Trap, ela ativa e se invoca como monstro, ele busca praticamente qualquer trap que faça isso. É com ele que eu vou estar trazendo aquela trap que eu mostrei para vocês, que eu uso apenas uma cópia. Geralmente, se eu faço ele, geralmente é para trazer ela. Mas se eu já abrir com ela, eu posso estar trazendo qualquer outra trap de Eldritch que,
ainda assim vai ser bem útil. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês um combo básico de 2 cartas. É um tipo de combo que esse deck faz muita coisa só se você abrindo com essas 2 cartas aqui. Primeiramente, como que você começa esse combo? Eu vou estar ativando primeiro o Delta do Convite. Quando ele é ativado, eu posso enviar um monstro zumbi de nível 5 ou mais do deck para o cemitério. Eu vou estar enviando um Eldritch do deck para o cemitério. Vamos ver aqui o cemitério. Feito isso, eu ativo uma Eldland amaldiçoada. Vou estar utilizando o efeito dela. Vou estar pagando 800 pontos de vida. E vou estar adicionando uma armadilha Terra Dourada do deck para a mão. Vou estar pegando aqui uma Eldritch ou uma Terra Dourada. Vou estar pegando aqui a Conquistador da Terra Dourada, adicionando para a mão. Feito isso, eu vou usar o efeito do Eldritch no cemitério. Vou usar o efeito dele, vou estar enviando uma spell uma spell trap do campo que eu tenho para o cemitério e adicionando ele para a mão. Feito isso, vou estar invocando ele no campo da minha mão. Efeito da Eldritch amaldiçoado. Não, depois eu resolvo aquele ali. Mas efeito da Eldritch, como ela foi enviada pro cemitério, eu posso estar enviando ou um Eldritch ou uma trap da Terra Dourada do deck pro cemitério. Eu vou estar mandando aqui a Arruaqueiro da Terra Dourada pro cemitério. E vou estar setando essa cartinha aqui, Conquistador da Terra Dourada. Feito isso, efeito do Delta. Se eu controlo um monstro zumbi de nível 5 ou mais, eu posso invocar por invocação especial uma ficha. Vamos simular aqui que esse camarada aqui é uma ficha. Vou estar invocando uma ficha de nível 5. Vou estar utilizando essa ficha. Essa ficha não. Vou estar utilizando o Eldritch do campo para estar fazendo o anjo caído da Terra Dourada. No caso, eu mando o Eldritch para o cemitério e faço esse camarada aqui. Como ela é zumbi, eu posso mandar tanto esse cara quanto a ficha, né? Me livrar da ficha aqui. E vou estar fazendo uma Vampira Sugador. Aí eu posso fazer 2 coisas aqui nesse caso. Eu posso usar o efeito dele e invocar um Eldritch do extra deck, ou então invocar um Eldritch do deck. Eu vou estar pegando do extra deck e esse camarada aqui. Posso colocar ele tanto em ataque quanto em defesa, mas o que ele faz? Ó? O nome deste card se torna Eldritch, o Senhor Dourado, enquanto estiver no campo. Não pode ser destruído em batalha ou por efeito de carta. Ele tem o efeito de eu posso oferecer como tributo um monstro zumbi e depois escolher um monstro que o oponente controla com a face para cima. Tome o controle daquele monstro. Isso aqui é muito forte no Indo Segundo, que me ajuda a tomar o controle de alguns monstros do oponente. Mas ele estando no campo, ele é contado como se fosse um Eldritch. Então isso ajuda esse deck aqui no caso. Eu vou estar colocando ele aqui com a face para cima. Lembrando que eu tinha essa carta aqui no meu cemitério, a Arruaqueiro da Terra Dourada. Eu posso estar banindo ela na end phase e trazendo uma carta Eldritch. As cartas Eldritch que eu voltei aqui para poder trazer, eu posso trazer a Sanguine, posso trazer essa daqui, Despertar Negro, posso trazer também a carta nova e posso estar trazendo a Eldritch Destino Branco aqui, do Destino Branco. Mas essa daqui não é muito boa. Eu vou optar ou por trazer essa daqui, a Sanguine,
ou então por trazer a da gloriosa Terra Dourada. E é um combo simples de 2 cartas, você vai estar passando com, digamos que eu traga Sanguine, vou estar passando com uma trap setada, mais um monstro que é praticamente indestrutível ali no campo, e uma outra carta ali que pode estar trazendo algum outro zumbi diretamente do deck. Aí vai depender do que eu vou querer trazer. Posso estar trazendo uma Banshee. A Banshee ela tem efeito de se banir e ativar um mundo zumbi. Isso acaba sendo bem chato para o oponente ali. Posso estar trazendo outro Eldritch e assim vai. É um deck que ele gosta de levar o jogo pro grind. Ou então posso estar fazendo isso aqui, ativando Eldritch. E em vez de trazer um Eldritch do deck ou um zumbi do deck, eu trago aqui o Eldritch do cemitério. Trigo o efeito da vampira e me dá um draw. Posso estar comprando mais uma carta. E assim vai. São opções de jogadas que esse deck me oferece. Aí vai da sua mão também, o que você abre. Como é um deck de trap, ele acaba sendo um pouco mais lento, mas ainda assim é um deck bem competente. Agora eu vou estar falando para vocês um pouco sobre as fraquezas do deck de Eldritch. Como ele é um deck que utiliza bastante trap, ele acaba sendo muito sensível a spell trap removals, como Ciclone Cósmico, Pena da Arpia, Lightning Storm. Ainda mais o Ciclone Cósmico, que é uma spell que bane alguma spell trap ali no campo. Então, se banir a sua armadilha ali, cara, fica muito complicado de dar prosseguimento. Porque tu precisa que elas estejam no cemitério para ativar o efeito de se banir e trazer outra do deck. Outra coisa que também atrapalha muito a jogabilidade desse deck são cartas que afetam o cemitério, como o campo dos Gravekeeper, ou então Fissura, Macrocosmos, cartas que impeçam o player de utilizar o cemitério. Ou então algumas hand traps como Belly, DD Crow, Meister, que impedem que você jogue utilizando o cemitério, seja ativando efeitos do cemitério ou então movendo cartas do cemitério para o campo, do cemitério para a mão. Até mesmo os Bichel, você dá um Magna ou um Druizurm no próprio Eldritch, isso detona bastante a tua gameplay. Tu perdeu o Eldritch ali, banindo ele, impede muito de você conseguir continuar jogando com o deck. Essa foi mais uma decklist. O deck Eldritch foi o deck que foi mais votado aí por vocês. Não esqueçam de deixar o like, curte, comenta, compartilha com aquele amigo seu que gosta do Eldritch também. Se puder dar alguma sugestão ou fazer algum pedido de vídeo aí, comenta nos comentários. Eu vou estar sempre lendo os comentários e interagindo com vocês. Esse canal aqui é um canal que eu vou buscar sempre interação com vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela preferência, pelo like e por estar interagindo no canal. Muito obrigado. Fui!